Olá, observadores, bem-vindos a mais um episódio do Observa Aí, o podcast semanal do Observatório Nacional de Segurança Viária. Eu sou o Rodrigo Ribeiro, Head de Marketing e Redes aqui do Observatório. Eu sou o Paulo Guimarães, CEO do Observatório. Eu sou o Pedro, Head de Mobilidade Segura do Observatório. Bom, como vocês sabem, o objetivo do Observa Aí é trazer sempre as principais notícias do setor de mobilidade urbana, de segurança viária e também um pouco da agenda aqui do Observatório. Assim como no último episódio nós tivemos aqui a presença de membros da rede do Observatório, hoje mais uma vez nós temos aqui a presença de... Vou te ajudar. Hoje a gente trouxe um monte de gente aqui. A gente trouxe observador certificado, a gente trouxe coordenador de núcleo de apoio do Observatório, a gente trouxe aqui pessoas pertencentes à área de sinalização, cara que atua na BNT, tem de tudo aqui hoje, hein? Então eu gostaria de dar aqui as boas-vindas para os nossos convidados. Bom, aqui é o Bruno Benites, coordenador do Núcleo de Infraestrutura do Observatório. Pode falar mais alto, mas está tímido. Ele está tímido. Hoje eu também sou membro do CONTRAN, da Câmara Temática do CONTRAN, de Engenharia, representando também o Observatório. Coordenador do CB16, que trata exclusivamente dos dispositivos auxiliares na BNT. E nós viemos representar a Lindsay aqui, vou deixar para a Eliane também se apresentar. Olá, eu sou a Eliana, também sou observadora certificada, agora da 9ª turma, entrei em janeiro desse ano. E estou aqui também representando a Lindsay, sou gerente de vendas. Entrei na Lindsay há 4 meses, mas já venho do mercado de infra há um tempo, né? Então já estou aí no mercado há 8 anos. Trabalhava na DM Refletivos, que é fabricante de película refletiva para sinalização viária. Então, muito obrigada aí pela oportunidade. E é isso. Muita experiência aqui na área de infra, hein? Acho que a gente vai explorar bem isso hoje, né? E aí até para quem está nos ouvindo, já começar aqui com o assunto principal do dia. Desse episódio, eu queria saber um pouco mais, até para quem está nos ouvindo, o que a Lindsay faz? O que é a Lindsay? Bom, a gente costuma dizer que a Lindsay ela tem duas áreas de atuação. A primeira, a gente contribui com a vida, nós trazemos alimento, né, na área de irrigação. E o outro segmento que a gente trabalha salvando vidas. Então, por que disso? Né? A gente fornece dispositivos que são dispositivos de controle de rodovias, que eles vão desempenhar ali uma performance quando você tem algum movimento que você sai de pista, ao invés de você atingir um obstáculo fixo e ter aquela lesão, né, agravada por essa consequência do acidente, você tem os efeitos mitigados. Então o nosso dispositivo hoje ele é um atenuador de impacto e é exclusivamente para isso mesmo, é para atenuar aquele impacto e trazer uma sobrevida para o usuário que tá naquela rodovia. Para os mais leigos, um guarda-reio, por exemplo? Quase. O que seria isso? Lá no bairro do Rodrigo é o guarda-reio. É que eles usam para amarrar o cavalo. A tradução é crash cushion, né? Então é uma almofada de colisão. Essa é a tradução? Isso, o termo em inglês é crash cushion, que é o atenuador de impacto. Uma almofada de colisão, é basicamente isso, né? É um projeto de um dispositivo, ele pode ser de plástico, pode ser de metal, e a principal função dele é amortecer o impacto do usuário quando ele impacta nesse dispositivo. Então ele vai trazer o usuário, aquela energia cinética do acidente, ele vai trazer a zero dentro de taxas aceitáveis pelo corpo humano. Traduzindo para os leigos, é uma almofada metálica. Que ela fica geralmente nas cabeceiras de convergências, de tráfego, e ela serve para a hora que o veículo bater, ela não ser rígida, né? Ela, apesar de ser metálica, ela é maleável. Então, a hora que o veículo bate, aquele dispositivo ele se deforma e absorve a energia cinética da colisão e aí preserva a vida do usuário. Falei certo? Obrigado, Paulo, pela tecla SAP. A gente tem que traduzir, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. O Rodrigo vai saber, porque o Rodrigo já trabalha comigo já há bastante tempo. O famoso... Saber. Eu vou de trás para frente. Eu vou do nome popular para o nome mais técnico, que é o famoso olho de gato. Perfeito. Que é conhecido como tachão, que é conhecido... Qual é o nome técnico, Rodrigo? Pedro?
taxa? Nossa, esse era aquele que você... Técnico, não, nome técnico, que está no código, na legislação. O senhor câmera temática, BNT, qual o nome? Catadióptrico. 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 Eu lembrei onde você dizia sobre, Paulo, mas eu não lembrei do nome. Não, mas é porque o Código de Trânsito traz uns nomes técnicos complicados pra gente, Perfeito. né? Qual que é a diferença de uma defensa metálica para uma barreira New Jersey, por exemplo? Hoje, antigamente nós tínhamos dispositivos não ensaiados, né? Então, pela norma BNT 6971, você tinha a semi-maleável e a defensa maleável. Então, esses dois dispositivos, eles são metálicos. Tá, a defensa é o seu guarda-reio, tá? O guarda-reio, o famoso guarda-reio. Então, a defensa metálica, ela tem uma deformação maior, né? Por conta da deformação plástica do aço, maior do que uma barreira de concreto que ela é rígida. Isso que nós falávamos desde 1978 aqui no Brasil até meados de 2007. A partir de 2007 nós passamos a ter dispositivos de concreto e dispositivos metálicos com deformação conhecida. Então o que a gente faz hoje? Nós ensaiamos através de crash tests esses dispositivos. Então não necessariamente uma barreira ela vai ser rígida e não vai ter uma deformação. Então hoje a 15486 ela traz a questão de performance e desempenho. Porque a ideia não é o veículo bater numa coisa muito rígida, né? E deixa eu perguntar uma coisa, aproveitando. Esses dispositivos são para preservar a vida, né? Então isso está dentro do conceito de visão zero, rodovias que perdoam, né? Que vocês participaram aí, desenvolvendo junto com o observatório também. E aí eu vi esses dias, até lá na feira, lá na Paving, um dispositivo... porque a ideia é justamente proteger a vida, mas em alguns casos, para o motociclista, a defensa metálica estava sendo um problemão de segurança. E aí eu vi que tem evoluções para isso também, né? Quer falar um pouquinho sobre isso, Bruno? É bem interessante, né? Quando você fala de dispositivo projetado para motociclista, dentro da ABNT nós tivemos uma solicitação da Câmara de São Paulo, Legislativa de São Paulo. Depois veio também do Senatran, isso em 2017. Para que a ABNT desenvolvesse uma norma técnica que tratasse também desses dispositivos que são projetados para motociclista. E aí entrou o desafio. No Brasil nós não tínhamos fornecedores e nem projeto disso, né? Então o que aconteceu? Nós fomos buscar informações internacionais. Então basicamente hoje a União Europeia é a região, vamos dizer assim, que mais tem informação. Nós trouxemos com base em normas internacionais da região da Europa. Quais seriam os dispositivos que se teriam adequação para aqueles que nós temos no Brasil hoje? Então hoje a gente consegue fornecer um dispositivo de proteção para motociclista. A norma hoje é 17084. Depois de 17 ela foi publicada em 22, então ela passou aí por um longo tempo de criação e elaboração. E hoje a gente já tem essa norma publicada. E esse dispositivo ele vai proteger o motociclista justamente quando ele cai da moto e ele vai impactar o perfil da defensa. Ao invés de ele impactar o perfil, ele tem ali o corpo dele atingindo um dispositivo que é amigável, vamos dizer assim, né? Então ele vai suportar a energia do impacto do corpo do motociclista e não vai trazer maiores danos ao corpo do motociclista. Mas hoje também já está em prática esse tipo de elemento também. Eu ia fazer uma pergunta exatamente na linha da pergunta que o Paulo fez, e é legal essa questão que você trouxe aí de novas tecnologias, porque atualmente em rodovias, principalmente rodovias federais no Brasil, pegando dados da PRF, os acidentes mais graves envolvendo motociclistas são aqueles que têm a colisão com objetos fixos. Provavelmente esses objetos são as defesas metálicas que tem aí na beira da estrada. Para quem está nos escutando, né, a defensa metálica, o guarda-reio, e essa inovação desse dispositivo, na verdade é uma lâmina adicional na parte de baixo. Perfeito. Né, porque ele ficava, eu não lembro agora, mas talvez alguma coisa de 60, 80 centímetros de altura, a primeira lâmina. A face superior dela é 75, a de baixo tem uns 68, né? Então você tem um espaço ali de quase 70 centímetros que é vazado, né? Então se você olhar nas rodovias mais antigas, é vazado. Então quando tinha algum tipo de ocorrência com o motociclista, ele caía, vinha escorregando, porque é isso que acontece com a moto, e aí passava por baixo dessa defesa metálica. Então quando ele passava por baixo, ou a defesa não cumpria com a sua função, que é, sei lá, uma ribanceira, um barranco, ter o alguma veículo, coisa, né? segurar ali o veículo, ou pior,
né, quando ele dava o azar de passar por baixo, onde tinha uma coluna de sustentação dessa defensa, isso virava uma grande guilhotina. Perfil metálico, O exatamente. perfil metálico. Então, esse novo dispositivo, assim, é salva-vidas de fato, né, voltado aí para os motociclistas. E já tem bastante estrada que tem isso? Como é que está a implantação disso no Brasil? Brasil, hoje, nós temos a norma publicada em 2022, finalzinho ali em novembro, né? Novembro, dezembro. Então, no Brasil hoje, a gente não tem ainda um trecho que tenha um dispositivo que passou por esse ensaio. Mas nós temos na Via Lagos, no Rio de Janeiro, um segmento que ele tem um dispositivo instalado na época, não passou por um ensaio, mas ali foi comprovado que a implantação daquele dispositivo ele trouxe uma redução tanto de colisão frontal, porque antigamente a pista era vazada, né, uma pista simples, e hoje ela tem uma barreira que impede que o veículo ultrapasse e atinja o outro veículo na outra pista. E nesse segmento foi instalado o dispositivo e ali então a gente tem colisão frontal, o índice de colisão é 0, e o índice de acidente envolvendo o motociclista com esse tipo de acidente também é 0. Então assim, a performance ela vem tendo um rendimento aí. E quando você fala que tem uma norma, a norma de 22, agora é obrigatório, a norma obriga, o que é? A norma ela regulamenta o tipo de dispositivo, mas ela determina a sua aplicação? Como é que funciona? Perfeito. A ABNT ela não é lei, né? Então ela não tem norma, vamos dizer assim, um requisito de lei, mas ela traz para a sociedade, você consegue, através das normas ABNT, ter um padrão mínimo de um produto, então uma especificação mínima. E também tem casos onde a ABNT ela cria diretrizes de projeto. Então, no caso dessa norma 1784, a 15486, a 14885, elas são normas de performance e desempenho e também de projeto. Então, e aonde que entra essa questão da lei, né? O CONTRAN, ele exige, né, que os produtos que são nacionais, que são aplicados nas rodovias, eles tenham a sua comprovação através da ABNT. Então, automaticamente, ela se torna uma força de lei, considerando o CONTRAN, né? Então, é legal essa parte também. E só complementando, na verdade, a concessão ela tem que fazer um estudo dos pontos mais críticos, que é onde tem mais acidentes fatais com motociclistas, e aí ela verifica o trecho que ela vai implementar aquele atenuador. Claro que não vai ser em toda a extensão da rodovia, vão ser apenas em trechos mais críticos. E aí, como o Bruno falou, tem que ter um projeto. Então, a norma, ela especifica esses requisitos técnicos para o projeto. Para aplicação. Isso, para aplicação. E agora, deixa eu aproveitar um pouquinho da sua experiência, Eliana. Vamos falar um pouco sobre retrorefletância, né? Para quem não sabe, a Eliana veio recentemente para a Lindsay, mas trabalhava numa empresa que cuidava de películas, de refletivos. Qual que é a diferença de porque as pessoas também não conhecem muito, né? A placa tá lá, a gente enxerga a placa, enxerga de longe, enxerga de dia, enxerga de noite, mas por que a gente enxerga uma placa? Na verdade, a gente enxerga uma placa por conta da luz, né? Então, por exemplo, durante o dia a gente enxerga as placas por conta da iluminação solar, mas à noite você não tem essa iluminação do sol, então você tem a iluminação dos veículos. E aí, conforme o farol do veículo atinge aquela placa, se ela for uma placa com uma película retrorefletiva, essa película ela tem uma tecnologia que pode ser ou microesfera ou microprisma, que vai fazer com que a luz que atinge aquela película retorne para a mesma direção de origem. E aí, com isso, ela vai atingir o observador, né, que no caso é o condutor dos veículos. Então, por isso que a gente enxerga as placas à noite, por causa da retrorefletividade. Então eu estou no meu carro, a luz sai do meu farol, bate na placa e volta no meu olho. Por isso que eu enxergo. Exatamente. E qual que é a diferença de um material bom e de um material ruim? De baixa qualidade, de alta qualidade? Ou não tem diferença? Tem diferença sim. Na verdade, quando a gente fala de película retrorefletiva, essa película ela tem que ter uma boa retrorefletividade, obviamente, e ela tem que durar, ela tem que ter uma duração no tempo, né? Então ela tem que aguentar as ações do intemperismo. O que é o intemperismo? Sol, chuva, calor, frio, porque ela vai estar exposta ao tempo. Então, se a gente fala de uma película de baixa qualidade, ela pode até refletir, só que ela não vai ter a durabilidade determinada em norma, por exemplo, que a gente também tem normas da ABNT que falam sobre requisitos, né, especificações técnicas mínimas para as películas retrorefletivas. E uma vida útil de uma película dessa numa placa é de quanto?
Se a gente fala hoje em películas para rodovias, que seria uma película tipo 3 da norma, tipo 3 para cima, tipo 3 ou tipo 10, ela tem que durar 10 anos, por exemplo, para uma tipo 3, e uma tipo 10 tem que durar 12 anos. 10 anos e 12 anos. Mas Exatamente. deixa eu perguntar uma coisa. Agora eu montei uma fábrica de película aqui. Eu resolvi virar empreendedor. E aí eu produzo a minha película. Como é que eu vou saber se minha película vai durar 10, 12 anos se eu fabriquei ela agora? Excelente pergunta. Para isso, a gente tem um ensaio, um laboratório, que é o ensaio de intemperismo. Então, é um ensaio de intemperismo acelerado, né, por um equipamento específico. Então, você coloca essa película dentro desse equipamento. Uma película que tem que durar 10 anos, ela fica 3 meses dentro desse equipamento. E aí, depois desses 3 meses, é medido a retrorefletividade, é medido a cor da película também, para poder verificar se essa película atende ou não às especificações da norma. Então não vou precisar esperar os 10 anos. Não precisa. Não precisa. Hoje o Observa aí tá técnico demais, hein? Tá técnico. Só fazer umas brincadeiras aqui. Virou uma aula. Virou uma aula técnica. Os espectadores estão de olho aqui. Mas eu vou aproveitar, então vou seguir essa linha. De uma coisa, agora eu desisti, não vou empreender mais. Fui contratado pela prefeitura para ser aqui o gestor da área de trânsito. E aí eu resolvi comprar materiais de sinalização. Como é que é o processo? Como é que eu escolho? Como é que eu especifico? Como é que eu compro? Como é que eu tenho certeza que a película que eu estou comprando passou aí por esses 3 meses de teste, que daqui 2, 3 anos ela não vai me dar problema? Como é que funciona esse processo? A primeira coisa é você identificar onde você vai aplicar, né, essa placa, onde você vai instalar essa placa. E aí você verifica qual que é a velocidade da via, né, qual que é a classificação daquela via. E aí você identifica o tipo de película que você vai usar. Isso porque tem o elemento velocidade? Exatamente. Isso influencia na distância de visualização da placa, é isso? Exatamente. Então, claro que quanto maior a velocidade da via, você precisa de uma película que vai refletir mais, né? Então, isso está dentro da 14891, né, da NBR 14891. Você vai jogar no bingo hoje, depois do bingo, na Mega Sena. São muitas normas, né? Muitos números. Eu achei incrível que vocês decoram tudo. Vocês sabem tudo de cabeça. Anos falando sobre isso, viu? Anos. A gente decora. E é interessante assim, né? Às vezes você fala, dentro da película, você tem a tipo 1, tipo 2, 3, vai até 10, se eu não me engano, né? Exato. E não necessariamente a película com maior retrorefletividade, que te garante maior volta da luz, é a melhor para algumas situações. Então a tipo 10, que ela tem um fator de luminância mais alto, ela não é indicada para locais que tem iluminação. Então na cidade eu falo de uma tipo 3, né? Exato, tipo 1, tipo 3 já atende. Agora quando eu falo de rodovia, onde eu não tenho iluminação, a minha iluminação externa é 0, a tipo 10 ela me garante a maior volta de luz pro receptor, que é o olho do usuário. Eu acho que eu já vi um efeito assim, que é mais ou menos, deixa eu tentar explicar aqui, sem a visão, né? Mas às vezes você usa uma película que reflete demais para distâncias. Você vai pegar assim, uma via local, né, velocidade 30 por hora, e eu uso uma tipo 10, que é a top da retrorefletância. Às vezes a placa ela fica ilegível de tanto que reflete. Eu já vi algumas situações assim. Estoura, fica borrado, né? A gente chama isso de overglow. Overglow. Que é traduzindo aí um super brilho, né? Então a película reflete tanto que ela tampa a legenda, né? O que está escrito. E aí você não consegue visualizar, né? Então hoje, quando a gente fala de sinalização, ela tem que ser legível, né? E você tem que, ou seja, você tem que conseguir ler o que está escrito, né? Se a película refletir demais, você também não vai conseguir ler o que está escrito. Isso também é um problema. Agora eu vou fazer uma pergunta de prova para vocês. De prova é quase uma sacanagem aqui. Se você pegar uma pessoa como eu, que sou daltônico, eu tenho essa dificuldade, sabia? Eu não sei se eu enxergo como vocês enxergam. É uma dúvida que eu sempre vou ter. É indicativo, orientação, quem está falando de serviço. Mas tem algum tipo de tratamento para pessoas com acuidade visual menor ou daltonismo? Tem alguma diferença? Tem alguma coisa na área de sinalização para isso? Ou eu sou sozinho aqui? Então, para daltonismo, não. Mas quando que nem, só voltando àquela pergunta que você fez, como que você aprova uma película, né? Como que você sabe? Então, só fazendo um gancho com essa pergunta, a norma NBR 14644, aí outro número aí pra vocês jogarem, que fala sobre as películas, né? Especificamente sobre películas, ela fala sobre o ensaio de coordenadas cromáticas.
Então, se eu olhar para uma placa de pare, por exemplo, eu olho para aquela placa, eu sei que aquela placa é vermelha, mas isso é o que eu estou vendo. Né? Não adianta eu falar, isso aqui é um vermelho. Não, existe um ensaio de coordenadas cromáticas feito no laboratório, que ele vai determinar se aquela película, se aquelas coordenadas XY estão dentro da área do vermelho, estão dentro da cromaticidade do vermelho. E aí, depois do intemperismo, eu vou verificar a retrorefletividade e vou verificar a cor. Porque o que acontece? Hoje, a gente tem algumas tecnologias para fabricação de placas de impressão, por exemplo. Então, a gente tem uma impressão serigráfica e uma impressão digital. E se essa impressão, se o pigmento dessa impressão não durar no tempo, você pode ter um vermelho que ao longo do tempo ele vai ficar rosa. Então, se a gente pegar lá o manual de sinalização de regulamentação do CONTRAN, ele fala que a sinalização de regulamentação ela tem que ser vermelha, branca e preta, por exemplo. E aí, a partir do momento que você tem um vermelho que ficou rosa, você já não tem mais um sinal de regulamentação. Então, você vai ter um pare rosa, só que ele não é mais um sinal de regulamentação, porque ele deveria ser vermelho. E aonde que você mede isso? Ensaio no laboratório, né, que é a coordenada cromática. Mas eu fui contratado agora na prefeitura, que eu tô chegando aqui. Eu quero comprar uma película boa, né? Então eu já escolhi ali onde eu vou implantar minhas placas. Escolhido isso vem do projeto, né? A partir do projeto. Aí o que eu faço agora? Eu quero pôr placa aqui na cidade. O prefeito mandou pôr placa aqui, tá faltando placa. O que eu faço agora para conseguir chegar na implantação da placa? Você vai buscar os fabricantes, né, você vai comprar a placa pronta ou você vai confeccionar a sua placa dentro da prefeitura? Eu não tinha pensado nisso. Eu não sabia que eu tinha que fazer essa experiência. Já aqui, ó. Porque você pode... Tem diferença? Qual é a diferença? Se você comprar a película, se você tiver uma fábrica de placas, você compra as películas e aí você exige desse fabricante de película um laudo, né, das películas que você está comprando. Esse laudo ele tem que ter, o ideal é que tenha o número do lote daquela película que foi ensaiada, e aí você vai verificar se os ensaios que estão naquele laudo estão dentro da norma. Então, por exemplo, você está comprando uma película tipo 3, branca, então você vai verificar ensaio de retrorefletividade, o inicial está dentro, depois do intemperismo ainda continua refletindo o mínimo que precisa. E aí você vai confeccionar a sua placa, por exemplo, você vai se basear no manual, você vai confeccionar uma placa de regulamentação. Então você vai se basear... uma placa pare. É uma placa muito importante. Exato. Então você vai se basear no manual de sinalização de regulamentação do CONTRAN, que lá ele tem toda a parametrização da placa, né, todo o layout, né, de como tem que ser aquela placa. Dimensões, exatamente. Diagramação, né? A famosa diagramação. Obrigada, essa é a palavra correta, diagramação. Então, você vai se basear nesse manual. Então, depende da velocidade, você tem um tamanho de placa também. E se o Paulo passar a ser um transformador? Que é o cara que compra a película e faz a placa, o que ele vai ter que fazer? Mesma coisa, ele vai ter que pedir o laudo. Vai ter que laudar a placa. Ele vai ter que laudar a placa. E aí, quando a gente fala de laudo, aí tem os laboratórios que fazem isso? Exatamente, tem os laboratórios. Hoje aqui no Brasil a gente tem laboratórios, né, que fazem todos os ensaios da norma. Então você é capaz de pegar, né, a sua película, a sua placa, mandar para um laboratório e pedir para ensaiar de acordo com a NBR 14644. Então estou lá contratado lá pelo prefeito, preciso implantar uma placa pare. Então o que eu vou fazer? Eu vou olhar o projeto, então é uma placa pare ali, eu vou especificar ou buscar alguma referência técnica para a especificação daquele tipo de película, de placa. Vou pedir um laudo, porque não adianta nada a gente especificar também. A gente fala que a gente quer um parâmetro tal, com as especificações, mas eu preciso ter uma verificação dessa entrega, que aí é feito por meio de um laudo, né, feito por um instituto credenciado. Sim. Isso. E aí eu recebi esse material. Aí eu vou lá e faço a aplicação, eu tenho as normas de aplicação, e aí eu posso contratar uma empresa, eu posso ter equipe, é isso? É basicamente. E o legal, assim, a tecnologia, ela trouxe aí uma grande vantagem que você pode hoje imprimir em cima de uma película retrorefletiva a sua informação. Então, a partir desse momento, você também precisa fazer um ensaio para garantir que aquela impressão ela está dentro dos padrões que vão te garantir a durabilidade da placa. Exato, exatamente. E sem denunciar a minha idade, quando eu entrei na prefeitura lá em 97, tinha uma função na prefeitura que era pintor letrista,
que era o cara que fazia as placas, porque nessa época ainda a gente não tinha, já tinha algumas placas com película, mas a maioria das placas eram pintadas. Serigrafia. Serigrafia. É. E o que acontecia? À noite você não enxergava as placas. Sim. Ela some porque não tem A retrorefletância. Muito Muito legal. legal. E o Contran fala, né, que ela tem que ser visível durante o dia e à noite. E à noite. E Toda ter a as mesmas. sinalização. Exato, e ter as mesmas cores durante o dia e durante a noite. Isso também é interessante quando a gente começa a analisar a questão da pintura, demarcação viária. É uma pintura, ela é especial porque tem ali uma questão de durabilidade também, e o que faz ela retrorefletir são as microesferas de vidro que estão inseridas na pintura. Ah, não é a tinta que... Não é a tinta que brilha. Então, assim, assunto de rodovias é um assunto bem interessante, né? Não rodovias, né? Mas da segurança viária no geral. Sim. Muito legal, muito legal. Rodrigo? Não, Pedro e eu estamos de observadores hoje, né? Os 3 são observadores, né? E nós 2 estamos de observadores. Mas não, eu queria só trazer um pouco resgatando um pouco do passado, Paulo. Eu lembro que a gente, na época de Secretaria de Mobilidade Urbana, se falava muito no tripé da mobilidade urbana, que era educação, infraestrutura e fiscalização. Infraestrutura vocês já falaram bastante aqui. Legal. E eu acho que teria tempo aí de sobra para falar ainda mais. Tem mais um monte de nome, Muitos números, tem que a muitos Eliana... números aí Ela tá na- louca pra falar mais números ali. Ela acha que ela gosta. Não, o Bruno também tem vários números aqui pra falar. Mas Só números não, de mas idade. eu queria puxar um pouco agora dentro desse tripé na questão de educação. A Lindsay é uma empresa laço amarelo, então falar um pouquinho também da importância da questão educativa para a segurança viária. Por que a Lindsay resolveu ser laço amarelo? Boa pergunta. A Lindsay, assim, vamos dizer assim, a história da Lindsay com o observatório, ela já vem de uma longa data, né? Então a gente já está contribuindo aí há uns 5, 6 anos. E a importância, o Maio Amarelo, ele tem toda uma pegada de conscientização do trânsito durante o mês de maio. E a empresa Laço Amarelo, ela nos permite garantir que todo ano nós vamos falar de trânsito, nós vamos falar sobre a conscientização. Então, ser uma empresa Laço Amarelo é contribuir, né, com essa extensão do Maio Amarelo, e ao longo do ano a gente poder também ter outras atividades, contribuir com o observatório para que ele possa levar a nossa voz, né, a voz da conscientização, da segurança, cada vez mais longe. E a gente fez, no mês de maio, a gente fez uma campanha na Lindsay, né, um vídeo, na verdade, que a gente divulgou. Foi uma ideia do pessoal do nosso marketing, que a gente, envolvendo essa questão da educação, né? Hoje a gente fala muito na questão de conscientizar as crianças e os adolescentes sobre a segurança no trânsito. E aí a gente lançou aí um forms, né, para os funcionários preencherem, para os filhos deles participarem num vídeo, né, da nossa campanha do Maio Amarelo. E aí alguns funcionários, né, aceitaram, né, a participação dos filhos, se voluntariaram a isso. E aí as crianças, né, foi bem bonitinho, a filha participou também. E aí cada um falava uma frase. Então, use o cinto de segurança, não use o celular ao dirigir. Então foi bem legal, acho que foi umas 8 crianças mais ou menos que participaram. E para poder conscientizar mesmo, né? E também para trazer isso que é uma questão afetiva também, né? Então você tem a sua família te esperando em casa, né? A criança, ela tem que estar consciente no trânsito, mas o principal responsável é o condutor, né? O condutor, ele é pai, ele é marido, ele é esposa, né? Então a gente fez essa campanha justamente para trazer essa mensagem. Isso é legal, que demonstra exatamente o nosso objetivo, né? Que é propagar a informação, propagar a cultura, envolver não só as pessoas que estão diretamente nesse dia a dia, mas as pessoas que convivem com a gente levar isso para fora. Muito legal, parabéns para vocês aí pela iniciativa. Obrigada. Vamos mudar de assunto mais uma vez, Paulo? Tem agora aquela... A transição, o efeito de vinhetinha. transição. Falar um pouco, trazer um pouco da agenda do observatório e ligando já também no maio, no laço, que é o Destaques da semana que vem, né, Paulo? Teremos o Destaques no dia 27, o Encontro Nacional de Observadores, vocês estarão lá, né? Sim, né? estaremos lá. No dia 28 e 29, Encontro Nacional. Só o Paulo trouxesse um pouquinho de como vai ser a semana que vem. Tá tudo já super organizado, ninguém tá ficando louco aqui às vésperas do evento, né? Mas semana que vem a gente tem, dia 27, à noite, a partir das 18 horas, lá no Teatro Popular SESI, dentro da Fiesp, Avenida Paulista, né, centro de São Paulo, o evento Destaques Maio Amarelo.
A gente é um evento tradicional, já todo o encerramento do movimento, da campanha do ano, a gente faz esse reconhecimento de ações que levaram engajamento, a gente procura tentar identificar ações que foram inovadoras, até para servir como um motivador para o próximo ano e tal. Então a gente faz esse evento de reconhecimento de algumas ações, a gente não consegue contemplar todas, mas ali para poder servir como um estímulo também para quem fez e para quem ainda está por fazer. Ali a gente também vai ter um momento interessante, onde a gente vai divulgar um novo ciclo de mantenedores do Observatório. A gente tem crescido e tem cada vez mais aumentado a nossa rede de atuação, trazendo mais parceiros para essa nossa causa, né, que a gente defende. Então vai ser um momento ali de muita celebração, acima de tudo, desse novo momento do Observatório, desse novo momento, e comemorando 10 anos de Maio Amarelo, né? Acho que o ano passado ele já foi anunciado como o maior de todos, acho que esse ano vai dar para falar isso de novo, né, Rodrigo? Cada ano maior. É o que esperamos. Eu posso falar que eu estava no passado e foi um mega evento. O ano passado vai ser muito maior. O ano passado eu nem sei como é que eu participei lá, porque eu estava bem no momento, foi meu último dia de prefeitura, e que acabou às 5h30 da tarde, e o meu primeiro dia de observatório começou às 6 da tarde. Tava assustado. Então foi exatamente. Eu posso imaginar, Paulo, começou na prefeitura o seu dia e terminou no observatório? E foi exatamente isso, porque eu já saí daqui já com a mala, eu fui com o Giovanni era o nosso motorista na prefeitura, eu fui com o Giovanni e já fiquei lá já, porque de lá a gente já foi para aquela missão na ONU. Eu já fui representando o observatório naquela. Você foi apresentado, né, no dia. Foi exatamente. Foi bem legal. Exatamente, foi emocionante. Uma surpresa. Mas a gente tem esse evento então, lá do Destaques, e no dia seguinte a gente tem 2 dias de ENOC, né, que é o Encontro Nacional de Observadores Certificados. A gente vai ter toda uma programação aí, é um evento exclusivo para a nossa rede de observadores, mas a gente vai ter todo ali um programa de capacitação, de debate, de exposição, ali no primeiro dia, e no segundo dia a gente tem uma visita técnica. Então a gente sai de São Paulo, vem para São José dos Campos e vai visitar aqui as soluções de mobilidade, o parque tecnológico e tudo que está rodando em São José hoje relacionado a esse nosso assunto. Teremos um ônibus, né, Paulo? Vai ter o ônibus, né? Então para aqueles observadores que vão participar dos 2 dias, a gente vai disponibilizar um ônibus de São Paulo para cá e depois retornando para São Paulo. Toda a estrutura, enfim, tá tudo preparado aí para receber vocês. Estou sabendo já que os dois vão participar só metadinha com a gente, porque tem um evento também importante lá em Salvador de capacitação para equipes de concessionárias, de prefeituras, né, que é uma coisa que eles fazem bastante também. Ajudar, né, a capacitar também outros membros. Está dentro da filosofia do observatório, então estou considerando que eu tenho 2 observadores. Estão perdoados, né? Estão perdoados. Vamos falar bem do observatório lá para de Salvador. Não, e é interessante porque a gente tem as reuniões mensais de observadores. Hoje a gente está com mais de 350 já, né, Paulo? Hoje são 455 na base. Deus. A gente tem alguns tá crescendo. que acabam se desgarrando, mas cada vez mais a gente quer oferecer mais recursos e mais valor para essa nossa rede. Então eu tenho certeza que a gente vai, para vocês terem uma ideia, a gente está com a turma 10, né, encerrou sexta-feira as inscrições para a turma 10, então hoje a gente tem 455, né, que se formaram. A sua turma, Eliana, acho que foram uns 60 mais ou menos. Né? Acho que foi por aí. Então a gente quebrou a barreira dos 400 com a turma 9 da Eliana, e agora a gente quebra a barreira também dos 500, porque a gente está com inscritos, né, e isso é um processo seletivo. Então a gente teve 97 inscrições. A partir de quantos interesses a gente teve no primeiro momento? Acho que uns 400 a 500 interessados. Mais de 400, Paulo. Foram mais de 400 interessados em fazerem parte de observador do programa, foram mais de 400. Porque o programa de observador certificado, ele tem alguns critérios, né? Então tem muita gente que às vezes quer entrar, isso a gente está até pensando em outros programas um pouco mais abrangentes para conseguir trazer mais gente para cá, mas o observador ele tem um critério que foi definido lá atrás, e que precisa ter um nível superior, tem alguns requisitos que são importantes para poder acessar. Então por isso que geralmente a gente tem esse interesse. 400, 500 pessoas se interessaram pelo programa, 97 conseguiram cumprir parte dos critérios, e agora a gente tem até na sexta-feira a divulgação dos aprovados nesse processo seletivo. E aí a novidade desse ano também é uma turma 10, é uma turma comemorativa. Então aqueles que forem aprovados no processo seletivo já estão inscritos, né, ou poderão participar já do ENOC, porque geralmente o ENOC antigamente ele era a formatura, né, da turma, e agora a gente está fazendo o grande encontro. Eu até brinquei com o pessoal da semana passada, a gente não é o
o Elba Ramalho, mas vai proporcionar um grande encontro. Que aí a piada que você queria do episódio. Primeiro, né? Chegou o momento. Precisa fazer o trote solidário com essa turma que tá Verdade, chegando. é verdade. É bom ter os veteranos lá para isso. O veterano sempre pensa nisso, né, Paulo? Na vez dele ninguém pensou nisso para ele. Eu já passei essa já, então. Fazer o trote solidário aí, vamos ter que fazer alguma coisa. Não, beleza, então 27 destaques, 28 e 29 Enoch. Ainda dentro da agenda do Observatório, antes disso tudo, Paulo, teremos o Parque da Mobilidade. Parque da Mobilidade Urbana, que vai ser agora quinta, sexta e sábado, na verdade. É um evento muito legal, é um evento que tem painéis, que tem experiências, né? Tem lá um parque de carros elétricos, enfim, tem uma série de debates e experiências sobre mobilidade urbana, e a gente tem, enquanto observatório, 2 participações importantes lá. Uma primeira, que a gente participa na quinta-feira de um painel que vai falar sobre a participação das entidades, né, e a contribuição que a gente tem para dar para a segurança no trânsito, olhando um pouquinho de como foi a primeira década e o que a gente evoluiu ou não evoluiu. Esse vai ser o debate lá do painel. E a gente participou também, né, eu representando o observatório como jurado, e acho que é o primeiro ano, né, a primeira edição do prêmio, eu não sei como é que eles, esqueci como é que eu chamo o prêmio, mas é prêmio do Parque da Mobilidade Urbana, onde a gente tem várias categorias também, e as empresas, as pessoas inscreveram projetos, então lá também vão ser premiados projetos que tem a ver, aí tem as categorias lá, sustentabilidade, inovação, enfim, vai ser um evento muito legal, bem grande, é um evento já que está se tornando tradicional, lá em São Paulo, vai ser lá no Pacaembu, e estaremos lá então quinta, sexta e sábado. Beleza. Encerrando então aqui a agenda do Observatório, a agenda da semana. A gente estava conversando em off aqui com a Eliane e com o Bruno, falando um pouco do formato do Observatório, do Observa Aí, e a gente não comentou que nós temos aqui um quadro da dica e da curiosidade da semana. Na semana passada sobraram para os nossos convidados que eles trouxessem, né, Paulo? A gente terceirizou essa. Terceirizou. Eu terceirizei, né? O Pedro fez a parte dele, eu que não. A gente traz aqui sempre, o Pedro traz a dica da semana, então uma dica ligada à segurança viária, mobilidade urbana, e o Paulo traz a curiosidade. Então eu queria saber dos dois aí, o que eles trouxeram para hoje. Quem vai começar? Quem vai começar, Paulo? Eu começo. Hoje eu trouxe uma dica bem óbvia, mas eu acho que é uma dica importante aí pro contexto que a gente está tendo essa semana. Então minha dica é: se dirigir, não bebam. Por quê? Porque essa semana, um marco legal aí, 15 anos de lei seca no Brasil. Inclusive o Paulo teve uma participação na Band News falando sobre isso, eu acho que ontem, né? Foi ontem. Ontem 15 minutos de entrevista, foi bem legal. Até a gente está com material, acho que dá uns recortes bons aí de orientações, de diagnóstico aí, mas foi ontem Band News. Enfim, a parte acadêmica já está cansada de falar sobre a parte ruim de beber e dirigir. Inclusive o observatório tem um relatório técnico, que eu acho que é de 2018, que traz muitas evidências sobre isso. Inclusive, eu acho que eu vou me cobrar dessa vez. Fica uma ideia para fazer uma parte 2 desse relatório. Boa, gostei da autocobrança. Não inventa moda não. Próximo é você que vai ter que se autocobrar. Eu já posso fazer uma cobrança, que não é uma cobrança porque não tinha essa diretriz, mas vamos republicar esse relatório, mesmo esse de 2018, né, comemorar aqui a semana de 15 anos da Lei Seca, acho que é uma publicação legal pra gente fazer, para lembrar as pessoas do diagnóstico que foi feito, do trabalho que foi feito. O Pedro, ele conhece todos os trabalhos do observatório. Eu tô enrolando aqui porque você tá querendo a dica, a curiosidade da semana, mas você não vai me pegar hoje não, que hoje eu vim preparado. E como a gente está falando sobre sinalização, eu tenho aqui a presença ilustre aqui da Eliana, do Bruno, eu vou perguntar para vocês, eu sempre pergunto, porque o que ancora o nosso quadro aqui, Curiosidade da Semana, é o Você Sabia? Qual foi a primeira sinalização de trânsito do mundo? Bruno, eu já vi você dando aula, hein? Falando inclusive sobre história do trânsito. Difícil saber essa, hein? Eu passo a vez. Você quer saber o ano? Não precisa ser o ano, pode ser o período. A primeira sinalização. Do mundo, a história da humanidade. Vamos pensar em Roma, as estradinhas lá com bloquinhos. Todos os caminhos levam a Roma, não tem jeito. Olha, essa eu não sei. E vem justamente do Império. Então a primeira sinalização que você tem notícia, que você tem registro, vem lá do Império Romano. E foi porque a distância, né? O Império Romano é conhecido por que inventou tudo, na verdade, né? E as estradas foram uma invenção de Roma. E eles começaram a escrever. O pessoal saía para viajar, para usar as estradas.
e não tinha muita noção de onde estava e tal. Então eles começaram a escrever uns totens de pedra, né, a distância entre as cidades. Então essa foi o registro da Primeiro marco quilométrico. Olha que primeiro legal. marco quilométrico de distâncias entre cidades, vem do Império Romano. E depois isso se desdobrou, então começou desse jeito. E aí depois a primeira legislação de trânsito contemplando sinalização, olha só, foi um cara que a gente conhece, um tal de Dom Pedro I. Mas não foi aqui para o Brasil não, foi lá para Portugal. E foi uma necessidade que eles sentiram também de organizar o trânsito, separar onde que a carroça anda, onde que o cavalo anda, onde que o pedestre anda. Então foi criado em Portugal, eu não lembro agora, não consegui achar o ano, mas o primeiro o regulamento de trânsito com sinalização veio do nosso querido ancestral Dom Pedro I. Muito bom. Então essa é Olha. a curiosidade da semana. Muito interessante. Foi boa essa, Rodrigo? Foi ótimo. Vou falar que foi ruim, Paulo? Eu tenho juízo. Louco, né? Brincadeira, essa parte foi muito boa. A gente pode usar nos nossos treinamentos agora, Bruno. Com certeza. Aí, ó. Bom, acabou. Acabou já? Já acabou. Ó, 40 minutinhos. É. Tá bom. Bom, gostaria de agradecer aqui a presença do Bruno e da Eliana, pela participação, pela visita. E deixo aí para as considerações finais dos dois. Eu quero agradecer pela oportunidade aí de participar do podcast. Rodrigo, Pedro, Paulo, muito obrigada aí. E espero que possamos nos encontrar mais vezes, né? Conversar mais sobre segurança no trânsito, que é um assunto tão importante a ser falado sempre, né? Não só no Maio Amarelo, mas a gente fala aqui em todos os dias do ano, 24 horas por dia, a gente tem que estar atento a esse assunto. Obrigada. Eu gostaria de falar aqui para os observadores, né? Trazer um pouco do que é ser um observador certificado. Acho que é a importância. Nós somos os olhos do observatório, um olhinho em cada cidade, um olhinho em cada estado e hoje até um olhinho em cada país, né, Paulo? A gente já está internacional. Já estamos oficialmente em Moçambique. Somos internacionais. Com os observadores, né? Mas fora isso, o Maio Amarelo já está num processo forte de internacionalização também. Então estamos caminhando aí, faz parte da nossa diretriz estratégica internacionalização do observatório. 27 países, né, Paulo? 27 países com ações detectadas, agora no Maio Amarelo 23, sendo que a gente teve a abertura oficial em Moçambique e na Ilha da Madeira, que é uma região autônoma de Portugal, mas que está dentro do guarda-chuva de Portugal. Então estamos avançando na nossa missão aí de internacionalizar o movimento. Então acho que a importância é essa, né? Nós somos os olhinhos do observatório. E a importância que cada um tem dentro da sua região, dentro da sua cidade. Então isso é extremamente importante. Então engaje, né, quem está ao redor de você, faça a sua parte, traga as ideias para o observatório. O observatório sempre foi muito receptivo a novas ideias. O Ramalho sempre nos apoiou muito. O Paulo vem agora no mesmo objetivo. Então tragam as ideias, participem, que o observatório tem muito a fazer ainda. E cada um pode fazer muito mais pelo trânsito. Obrigado mais uma vez. Paulo, quer falar alguma coisa? Não, muito obrigado. Aguardo todos vocês na semana que vem. Destaques Maio Amarelo, reta final. Precisamos cumprir essa etapa para começar agora os preparativos da Semana Nacional de Trânsito, não para nunca. É muito legal, compartilhem esse episódio, muito legal também agradecer a Lindsay aí por fazer parte da nossa rede, por ser uma empresa Laço Amarelo, vocês por serem observadores e nos ajudarem aí nessa propagação, levando esse conhecimento, levando essa mensagem de cultura de segurança, e seguimos fortes, né? Sempre juntos, cada vez mais próximos, cada vez mais fortes. E é isso. Esse foi mais um episódio do Observa Aí. Espero que você que está nos ouvindo tenha gostado. Gostaria de agradecer a toda a nossa rede, aos mantenedores do Observatório, Anfávia, CNT 7 Senat, Mobilidade Estadão, Raizen, Uber, Única, Vibra e 3M, aos mais de 450 observadores certificados, em nome aqui da Eliana e do Bruno, a todas as empresas, prefeituras e entidades Laço Amarelo, as que aderiram ao Educa e as instituições de cooperação técnica. Obrigado, pessoal. Até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, galera. Até o próximo.